Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero fazer o relato, né, do meu parto. O meu parto foi um parto cesáreo, pessoal, cesariana. E assim, é, a experiência não foi nem tão ruim nem tão boa, pessoal, porque aconteceu algumas coisas, né, é, lá na maternidade e tal. Mas assim, foi bem tranquilo, pessoal. Só me deu um pouquinho assim de desespero, né? Então, meus amores, eu vou falar para vocês aqui como que foi desde o início, né? Minha gravidez foi de 40 semanas e durante a minha gravidez, pessoal, foi também bem tranquila, né? Eu não era uma pessoa assim de ficar passando muito mal e tal, dando trabalho, né? É, sendo internada, essas coisas, nada disso. Foi uma gravidez assim bem tranquila e às vezes muitas pessoas perguntam assim, o que, que eu achei, né? O que, que eu penso sobre a cesárea. Pra mim, pessoal, que não tive né, um parto normal, assim, como as outras pessoas, pra mim foi bem tranquilo. A única coisa que eu reclamo, assim, do que aconteceu na maternidade, aconteceu lá no hospital, foi a demora do atendimento. Então, meus amores, vou começar aqui, né, resumir, na verdade, essa história, porque sempre quando vai relatar alguma coisa assim sobre parto, essas coisas sempre é demorado, né, para não ficar muito longo o vídeo. Então, é, o meu filho, pessoal, ele é do dia 20 de abril, né, ele nasceu dia 20 de abril, mas ele estava planejado para nascer dia 16 de abril, pessoal, de 2017. E agora que eu quis fazer esse vídeo, né, antes no início do canal, eu achava assim que já não tinha como mais fazer relato de parto depois de tanto tempo, mas eu acompanhando outras pessoas e tal, eu vi que muitas pessoas relatam depois de 2 anos, 3 anos, faz o relato de parto. E eu quis trazer aqui para vocês também um relato sobre o meu parto. O meu filho tem 5 anos agora, como vocês verem aqui nos vídeos, né? Ele aparece aqui direto. Então, meus amores, foi assim com 40 semanas, né? Não demorou muito, igual muitas pessoas ficam 41 semanas e tal. Não, ele foi de 40 semanas. Quando inteirou 40 semanas, pessoal, que era previsto para ele nascer dia 16, ele não nasceu dia 16 de abril, né? De 2017. Foi quando eu comecei a ficar assim preocupada, porque a data do nascimento dele era dia 16 e tal. A minha mãe veio aqui para poder ficar me acompanhando, né? Para poder ir comigo para o hospital, ficar lá cuidando de mim, do meu filho, né? E aí, pessoal, ela chegou bem cedo, eu acho que foi uns 15 dias antes de eu ir para poder ter o meu filho, né? Aí ela ficou comigo esse tanto de tempo aqui e tal, esperando, esperando e nada do Eric chegar. Aí quando inteirou 40 semanas certinhas, pessoal, que no dia 16 já era 39, né? Era 39 e pouquinho, minha mãe achou que eu ia também ter o parto dia 16, mas não foi. Aí, pessoal, quando deu o dia 16, a gente foi fazer lá o pré-natal, né? Porque era a última consulta do pré-natal. Aí eu fui com ela para fazer esse pré-natal lá. Aí chegou lá, o médico falou que não, que já ia poder. Era para mim ter ido direto para o hospital. Aí, pessoal, foi quando. Desculpa, pessoal, eu tive que interromper o vídeo aqui porque meu filho tava aqui engasgado. Na verdade, não foi bem engasgo, né? Ele só tava torcendo e eu fiquei preocupada. Aí, pessoal, pra não interromper aqui o que eu tava falando, né? A gente foi passar pelo pré-natal e tal. Aí, quando chegou lá, pessoal, ele falou que já era pra transferir para o hospital, pra maternidade, porque já não era com ele, né? Já era com o médico mesmo lá que ia fazer o parto. Aí, meus amores, quando eu cheguei lá nesse médico lá, ele falou que teria que fazer, examinar e tal, fazer o toque, né, para poder ver como que tava, se tava dilatando, se já tava bastante evoluída a minha, já tava bastante evoluída e não tava ainda. Aí ele transferiu a gente para maternidade. Aí, pessoal, chegou,
Eu não fui direto lá pra maternidade. Minha mãe falou, vamos embora pra casa, como você não tá ainda tendo contração, nada disso, né? E já é o dia de você ganhar, mas você não tá tendo contração, não tá tendo dilatação, nada disso, vamos pra casa. Aí, pessoal, a gente andou umas meia hora, mas andando demais. Eles falam que é bom andar pra poder ajudar no parto, né? Aí, pessoal, eu andei bastante esse dia. Aí, quando foi à noite, pessoal, eu senti tanta dor, mas tanta dor, assim, no pé da barriga, que eu não tava aguentando de tanta dor. Eu acho que foi porque eu andei muito, né? E, não, assim, não sei, não era ainda as contrações. Aí, pessoal, deu dia 17, deu dia 18 e nada de contração, nada de nada. Só essa dorzinha no pé da barriga, mas era uma dorzinha assim de peso, sabe? Quando tá muito pesada a barriga, então. Mas a minha barriga também não ficou muito grande. Minha barriga, assim, as pessoas até admiravam, porque como eu sou alta, né? Minha barriga não demonstrou tanto. Aí, pessoal, eu fiquei dia 17, dia 18 e nada de o Eric nascer, né? Aí, quando foi no dia 19, passou também o dia inteiro e nada do Eric nascer. Eu tava fazendo exercício, assim, andando em volta do quarteirão, né? Porque a gente morava num lugar, assim, bem afastado do centro. Aí, pessoal, tinha como andar ao redor do quarteirão inteiro lá, em volta da minha casa. Andei bastante mesmo. E continuou essa dorzinha bem leve. Aí, pessoal, quando deu dia 19 à noite, eu acho que foi dia 19, dia 19. Quando foi dia 19 à noite, eu já não sabia mais, né? E agora, porque meu filho ia nascer dia 16 e não nasceu, o que eu ia fazer? Não tava tendo nada de dor, nem contrações, nada. Só essa dorzinha bem leve, que era menos que uma cólica mesmo. Aí, eu fui, tomei meu banho normal, jantei. Nossa, mas minha mãe conversou bastante. Aí, pessoal, quando deu por volta de umas 8 horas, eu tomei meu banho, né? Tomei meu banho, tudo tranquilo, jantei e tal. Conversei com o pessoal que tava lá em casa. Aí, pessoal, quando foi quase 9 horas da noite, mas eram umas 8h30 por aí. Depois que eu tomei meu banho, eu deitei na cama. Aí, pessoal, quando eu deitei na cama, eu fiquei um tempinho deitada, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, eu coloquei assim, ó, a minha mão cruzada assim, pessoal, ó, em cima assim da minha barriga. Aí, pessoal, eu fiquei com a mão assim cruzada em cima da minha barriga e fechei o olho, né? E conversei assim com Deus e falei pra ele poder me dar um sinal, se aquele dia fosse o dia de eu ter o meu filho, né? Que ele me desse um sinal. Aí, pessoal, minha bolsa foi na mesma hora, rompeu, na mesma hora. Foi assim, eu abri o olho assim, já assustada com a bolsa, só. Tipo assim, eu tranquei o olho, conversei com Deus, e quando eu abri o olho, a bolsa já tinha rompido, porque eu assustei com a bolsa rompendo, né? Tipo, não dói nada disso, mas eu fiquei admirada, assim, como foi, assim, tão exato, sabe? Aí depois, pessoal, que a bolsa rompeu, eu levantei, né? Conversei com a minha mãe, conversei com meu marido e tal. Aí eu tornei tomar outro banho, pessoal. E fomos pra maternidade, né? Já tava tudo arrumadinho, as coisas do meu filho, tudo certo, como todas as pessoas quando tá grávida. E a gente chegou lá na maternidade, aí eu sentei lá nas bancadinhas lá, esperei eles fazer lá o atendimento, né? Porque minha mãe que tava lá com as folhas e tal, eu não tava sentindo contração, mas eu sentei assim perto dela, né? E ela ficou conversando lá com o pessoal e eles preenchendo a ficha. Aí, pessoal, quando chegou na hora que o médico foi pra poder me atender, aí eu lembro que ele perguntou assim, você tá sentindo contração? Aí eu falei, não tô sentindo contração, nada ainda. Aí ele pediu a data, né, pra saber a data que era pra ser o nascimento do meu filho. Ele falou que era dia 16 e não tinha nascido ainda. E ele falou que não tinha problemas, não podia passar, era de 41 semanas e tal, que era mais arriscado. Aí, pessoal, eu fui e fiquei assim, como assim, né? O que eu vou fazer agora? Nós vai voltar pra casa? Aí, pessoal, fui e perguntei ao médico assim, mas a minha bolsa rompeu, como que eu vou voltar pra casa? Ele foi e falou assim, que era pra... Ele, antes de perguntar se a bolsa tinha rompido, antes de fazer toque, qualquer coisa, ele já falou pra voltar pra casa. Aí eu fui e falei com ele assim,
não, a gente não pode voltar pra casa não, porque minha bolsa rompeu. Eu lembro que quando eu tava grávida, eu pesquisava muita coisa aqui no canal. Eu pesquisava muitos assuntos, né? Aí eu fui pesquisei que com 14 horas, pessoal, que a bolsa tá rompida, o bebê não consegue sobreviver por falta de líquido, né? Aí eu falei, eu não posso voltar pra casa. Aí o médico foi e falou assim, se sua bolsa estiver rompida, então fica aqui de observação, que a gente vai avaliar aqui até 7 horas da manhã. Aí, pessoal, eles mandaram pro quarto, né? Eu fui lá pro quarto, vesti aquela roupa lá que eles mandam a gente vestir, né? Aquela camisola lá do hospital. Aí eu fiquei lá no quarto, lá mais a minha mãe de observação. Aí, pessoal, eu tava rindo normal lá com minha mãe, conversando, né? Porque eu pensei assim, deve ser que vai acontecer alguma coisa até 7 horas da manhã, porque a bolsa tá rompida, com certeza meu corpo vai mandar alguma informação, né? Porque eu não tava sentindo contração nem nada, mas eu tava assim já quase que preparada já. Aí, pessoal, quando foi, as horas foi passando, era 9 horas da noite. Quando chegou 11 horas da noite, parece, 11 e poucos da noite, aí começou a vir umas contrações bem leve mesmo. Aí, pessoal, essas contrações vinham e voltava, 15, 15. Aí ia diminuindo, pessoal, até chegou a contração de 3 em 3 minutos, 2 em 2. E foi assim, tipo assim, em minuto, o pessoal vinha e voltava. E eu não tava reclamando ainda das contrações. Aí, pessoal, a noite foi passando, né? Foi até umas meia-noite por aí, não, tipo assim, as contrações estavam bem leves ainda até meia-noite. Quando foi de meia-noite pra lá, as contrações foi aumentando bastante. E o médico veio, fez o toque, conversou com a gente, e ele falou que até 7 horas, se não tivesse dilatado, não tivesse tido nada ainda, acontecido nada, que ia fazer o meu parto. Cesariana, né, pessoal? Porque aí ele também disse que tinha só 2 centímetros de dilatação e que não estava evoluindo. Aí, pessoal, as contrações foram aumentando, quando chegou num período que não estava tendo interrupção mais, né? Tava assim, direta, as contrações direta. Quando tava as contrações direta, pessoal, já tava dando quase 7 horas da manhã. Aí quando chegou 7 horas da manhã, tipo, tinha lá nas paredes, assim, aqueles exercícios que era pra fazer, aquelas bolas, né? Tudo. Mas aí a enfermeira falou, olha, pelo jeito, o seu vai ser cesárea, o seu parto vai ser cesárea, porque eu vi o médico falando que você não tem passagem, mas mesmo assim ia observar até 7 horas. Aí, pessoal, quando deu 7 horas da manhã, eu fui, já tava assim, né, já agoniada já, só esperando, né, ele falar assim pra poder me levar lá pro quarto pra fazer a cesárea, porque eu também já tinha perdido, assim, a esperança de ter normal, por a médica falar, né, e também por não ter nenhuma evolução durante esse tempo todo. Aí, pessoal, quando deu 7 horas da manhã, o médico vazou embora, deixou lá o plantão para o outro médico, né? Ele cascou fora lá do hospital, foi para casa dele, né? E o outro médico já estava sobrecarregado de muitos partos lá, muitas pessoas correndo lá risco, né? Assim, passando na frente e tal. Eu lembro, pessoal, que ele foi e chegou lá no quarto e falou assim, uai, essa moça ainda tá aqui, né? Aí minha mãe falou assim, o médico falou que ia ser 7 horas, mas deu 7 horas e nada. Aí ele falou assim, foi atrás do médico lá, né? Quando chegou lá, ele ficou sabendo que o médico tinha ido embora e deixado todos os partos lá, assim, que era pra ele fazer, que no caso era o meu. E tinha, eu acho que umas 2 pessoas ainda. E o médico tinha ido embora e deixado o plantão pro outro. Não sei se isso é correto fazer, não sei se ele agiu correto, o que ele fez lá. Mas o médico falou assim, olha, eu não vou poder fazer o seu parto agora, porque o médico que você estava te avaliando e tal foi embora, deixou o plantão para mim. E agora tá acontecendo muita coisa, tá sendo muita correria aqui no hospital. E tá tendo muitas ocorrências, no caso, né? Assim, ocorrências que eu falo assim, muitas pessoas que estavam passando na minha frente por estar correndo risco e tal. Eu acho que foram umas 3 meninas que estavam correndo risco. Uma é porque o bebê tinha feito evacuado, parece, dentro, né, da barriga e tal.
e tinha que passar na frente. Aí, pessoal, eu comecei a ficar assim, desesperada, né? E agora, o que, é que vai acontecer comigo? Já tá aproximando, assim. Eu sabia que depois de 11 horas da manhã, já teria inteirado às 14 horas, né? Que a bolsa tinha rompido, porque a bolsa rompeu 9 horas, então quando fosse aproximar-se de 11 horas para frente, já teria tido as 14 horas, né? E o meu filho já poderia estar correndo risco também. Aí, pessoal, o médico chegou lá e falou: olha, não tem como, você vai ficar aqui de observação mais um período aqui. Aí, pessoal, fiquei assim meio que desesperada, né? Comecei assim a chorar e a enfermeira falou: não, não precisa chorar não, tal, vai dar tudo certo. E minha mãe também já tinha, por ela ter passado algumas coisas, né, algumas experiências que ela teve ruins com a minha irmã, a minha mãe ficou também preocupada e minha mãe quis sair lá do quarto. Aí minha mãe deu de sair do quarto, né, para poder tomar um ar, né, dar uma respirada assim lá fora. E eu fiquei sozinha lá no quarto e eu lembro que eu fechei o olho também, pessoal, e comecei a orar, né, e a pedir a Deus. Aí, pessoal, quando já era por volta de umas quase 10 horas, aí eu comecei a fechar o olho lá e comecei a pedir a Deus, né, para poder me dar lá uma solução, porque os médicos não estavam tendo nenhuma solução ainda para mim, né, e ninguém poderia fazer nada, né, tipo, eu também, para mim poder fazer alguma coisa, era somente, né, pessoal, fazer aqueles exercícios e tal, forçar um pouco, mas a enfermeira mesmo falou que eu não tinha passagem, que eu poderia ficar tranquila, que seria cesárea, então eu fiquei tranquila, mas a dor tava assim, bem forte já, né, pessoal? E eu tomei banho e tal, tudo que faz lá no hospital, né, para poder aliviar. Aí, pessoal, quando eu fechei o olho assim, eu pedi a Deus, né, para poder abençoar, para poder meu filho nascer logo. E, pessoal, antes de eu pedir a Deus pro meu filho nascer logo, eu tinha tido um sonho. Aí eu lembro, pessoal, que nesse sonho eu estava conversando com Deus, né? Aí ele falou assim: eu não vou poder te entregar esse presente porque você tem um coração muito endurecido. E muitas pessoas aqui no canal não sabem nem que eu sou evangélica e tal. Muitas pessoas não têm fé e tal, né? Tem outras religiões, pessoal, mas eu sou evangélica e eu tenho muita fé, né? E nesse sonho, muitos sonhos são sim, são sim, né, pessoal, visões, tem revelações, essas coisas. Mas aí, pessoal, eu senti que era de Deus esse sonho, e esse sonho falava assim: eu não vou poder te dar esse presente porque você tem um coração muito endurecido. E eu tava com 7 meses de gravidez. Aí na hora que eu fechei o olho, eu lembrei desse sonho. Aí eu comecei a arrepender, pessoal, de tudo, né, que eu tinha feito, arrepender de tudo, porque eu tava afastada da igreja e tal. Aí eu comecei a arrepender, pensar em tudo, né. Aí, pessoal, quando eu falei com Deus, né, que se caso ele deixasse o meu filho nascer naquele momento, eu voltaria para a igreja, eu voltaria, né, servir a ele e tal, levar o meu filho, né, para poder ensinar ele as coisas que eu aprendi quando eu passei, né, a minha infância toda assim. Eu falei que eu ia fazer a mesma coisa que minha mãe fez, né, que foi ensinar a gente a andar no caminho do Senhor. Foi quando eu abri o olho, pessoal. O médico tinha acabado de chegar na porta e falar: pode levar ela lá pro quarto, né, que a gente vai fazer já a cesárea. Aí, pessoal, eles me levaram lá pro quarto, né, e foi assim um parto tão corrido, foi tão rápido, pessoal, tão rápido, que o médico falou assim: enquanto vocês estão aqui, falou lá com os enfermeiros e eu estava escutando, falou assim: enquanto você está aqui preparando ela, aí já chamou a outra menina, pessoal, para fazer o parto lá assim na minha frente, assim do lado da minha cama, assim mesmo, bem pertinho. Ele fazendo o parto da menina que estava correndo risco lá, o bebê dela, e eu. As enfermeiras lá me preparando, não sei se era enfermeira, se era médico também, mas eu creio que era enfermeira porque não tinha médico lá assim que fazia parto, né? Era só ele que tinha ficado com o plantão que eu falei. Aí, pessoal, eles aplicaram lá anestesia em mim, né? E eu fiquei lá esperando ele terminar o parto da outra moça. Aí quando terminou o parto da outra moça, ele veio,
eu lembro que ele fez assim, pessoal, ó, ufa. Esse foi o parto mais rápido que eu fiz em toda a minha vida. Tipo, ele tinha 10 anos de médico na vida dele. E essa experiência que ele tinha passado era a experiência, assim, mais rápida que ele tinha feito. Foi, assim, um marco, né, na vida dele. Porque ele falou, assim, que nunca tinha feito um parto tão rápido. E ele ainda fez 2 ao mesmo tempo. Porque enquanto a menina tava lá, tendo o filho dela, né, ele cortando e tal, fazendo lá o parto, tava eu também, né, pessoal, e eles me avaliando lá e tal. Aí ele veio e fez o meu parto. Aí quando terminou, pessoal, o meu parto, eles me mostraram o Eric, né. Só que eles me mostraram o meu filho assim de ladinho, né. Não mostrou meu filho direito, só mostrou assim meio que de lado. Aí eu fiquei meio preocupada e comecei a falar assim, mas por que que vocês não mostraram o rostinho do meu filho, né, não trouxe ele perto de mim? Aí eles falaram assim, não, mamãe, porque tem que... falou que tinha que dar banho e tal, tinha que preparar ele, né? Aí, gente, eles foram e me levou lá pra outra salinha, né? Aí quando eles me levaram lá pra outra salinha, e eu, assim, meio que preocupada, mas eu já tava meio que aliviada também por ele ter nascido bem, que ele chorou e tal, tudo certinho. Só fiquei preocupada porque eles não mostraram ele, né? O rostinho dele e tal, só mostrou assim de lado mesmo, e bem rápido. Só virei assim, pessoal, e olhei, e as enfermeiras já saíram com ele. Aí, pessoal, eu fui pra outra salinha. Quando chegou na outra salinha, eles falaram lá que minha mãe já tava com meu filho e tal, era ela que tava com ele, já tinha conversado, o médico já tinha conversado com a minha mãe, já tava tudo bem. Aí, pessoal, minha mãe ficou lá comigo, né, esperando eles trazer o Eric. Quando eles trouxeram o Eric, ele tava com um tainho assim, ó, na testa. Se for possível, vou deixar uma foto aqui em cima, pessoal, aqui no vídeo, pra poder mostrar pra vocês. Não sei se vai mostrar, mas é porque tá um pouco à noite. Agora eu tô gravando um vídeo à noite, mas ele ficou com um taio assim na testa, assim, ó. Não foi assim muito profundo, sabe? Mas durou 15 dias pra poder cicatrizar. Aí o médico falou assim com a minha mãe, falou pra minha mãe que era o próprio bebê, né, que tinha riscado dentro da barriga. Mas não era, pessoal, porque o meu filho, né, ele nasceu, mas a unha dele não era muito grande e também não ia demorar tanto tempo para poder cicatrizar. Poderia ficar um dia, 2 e tal, para poder cicatrizar, né, que a unha deles é bem fininha. Mas eu creio que foi por causa da rapidez do parto, né, por causa da preocupação do médico também, porque foi assim um parto bem corrido mesmo, e eu creio que foi a mão de Deus mesmo para poder ter abençoado. Que meu filho nasceu bem, nasceu saudável, nasceu assim na hora que deu tempo, né, pessoal? Porque se passasse 14 horas poderia ele não ter força, né, o suficiente para poder respirar, essas coisas. Não sei como funciona, né? Mas eu sei que ocorreu tudo bem. E a gente ficou lá 3 dias, né, pessoal? Que a gente fica depois da cesárea. E depois a gente ganhou alta para vir para casa. Então, pessoal, esse foi o meu relato, né, do meu parto. Foi um parto, assim, tirando essa parte aí, pessoal, foi tranquila. A minha cesárea, assim, muitas pessoas têm muitas sequelas, né? Tipo, eu às vezes, assim, eu sinto um pouco de dor nas costas, que eles falam que a anestesia, né, deixa a mulher um pouco vulnerável, assim, para poder fazer algum serviço, para poder abaixar. Às vezes eu sinto uma dorzinha, assim, nas costas, mas também minha recuperação foi bem rápida. Para poder tirar os pontos, foi bem tranquilo. Assim, a única coisa assim que me preocupou no momento foi essa demora para poder me atender, para poder o meu filho nascer, né? E foi isso, pessoal. Esse é o meu relato de parto. Espero que vocês gostem, né? Desculpa, eu vou pedir vocês desculpa pela qualidade do vídeo, porque eu tô gravando o vídeo à noite. Então é isso, meus amores. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.